Oi gente, tudo bem? Meu nome é Wesley e eu sou fã de quadrinhos. Hoje eu vou estar falando sobre um quadrinho muito interessante chamado A Diferença Invisível. Esse quadrinho, ele fala de algo muito interessante e que algumas pessoas provavelmente não conhecem, que é um dos espectros do autismo, chamado a Síndrome de Asperger. Esse quadrinho conta a história da Marguerite, que é essa personagem aqui que tá na capa. Ela leva uma vida que nem todo mundo aqui. Ela é que nem eu e você. Só que tem uma coisa, ela não consegue se encaixar na sociedade devido à condição dela. E ela não sabe que ela tem essa condição desse espectro do autismo. Ela tem um relacionamento normal, ela tem um namorado, ela também tem um trabalho e ela tem muita dificuldade em se encaixar, apesar dela entregar muito bem o trabalho dela, ela tentar se relacionar com o namorado, mas ela não consegue se encaixar. O namorado dela não entende a condição dela e também o que acontece? Para ela é tudo muito difícil, por quê? Os sons são muito altos para ela. As coisas são bem complicadas. Por exemplo, os tecidos. Não é qualquer tecido que ela consegue vestir de roupa. Por quê? A pele dela também é muito sensível. Ela tem uma sensibilidade exacerbada das coisas. E o que acontece? Isso faz com que ela tenha muita dificuldade de se encaixar na sociedade. E o quadrinho mostra isso de forma muito boa através das ilustrações e principalmente das cores que caracterizam. Por exemplo, a vida dela é cinza quando ela não descobre a condição que ela tem da síndrome de Asperger. E algumas coisas que são gritantes ou são fortes ficam em vermelho. Quando ela consegue descobrir sobre isso, a vida dela toma um aspecto totalmente diferente, totalmente colorido, porque é como se fosse uma libertação para ela, algo que deixa ela feliz, porque ela finalmente consegue se encontrar. E isso que é muito interessante. Tem um trecho aqui que eu separei desse quadrinho que ilustra muito bem isso. E é um texto que é de um cartaz que ela colocou na parede da casa dela quando ela se descobre. E é um momento bem difícil para ela que ela está terminando o relacionamento dela. E esse relacionamento estava difícil para ela. E ela colocou esse cartaz que diz o seguinte, dá uma olhada, gente. É o seguinte: somos todos geniais, mas se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em uma árvore, ele passará a vida acreditando que é estúpido. Muito interessante, né? A sociedade, ela tenta padronizar as pessoas, sendo que todo mundo é um pouco diferente. Principalmente quando você tem uma condição diferente. E uma coisa que eu não falei, mas é bem interessante, dado interessantíssimo que aparece aqui nesse quadrinho, que é o seguinte: sobre a síndrome de Asperger, ela tem uma prevalência muito maior de diagnósticos em homens e muito menor em mulheres. Por quê? As mulheres conseguem se misturar muito melhor na sociedade, principalmente aqui nesse quadrinho. Eles explicam isso. Por isso que também ele se chama diferença invisível, porque é uma diferença que é invisível aos olhos das pessoas, mas para ela é muito gritante, que ela não se vê nessa sociedade como todo mundo se vê. Esse quadrinho ele foi escrito pela Julie Dachê e ilustrado pela Mademoiselle Caroline. É um quadrinho meio que autobiográfico da Julie Dachê. Ele está pela editora Nemo, que traz quadrinhos muito bons e interessantes, com diversos temas. E provavelmente a gente vai conseguir encontrar ele na Amazon. Vou deixar um link na minha bio para vocês encontrarem. E é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.